Olá, meus amigos. Hoje, dando seguimento às nossas palestras, nós vamos fazer uma reflexão sobre o bom ânimo. Mas, para melhor entender esse assunto, é necessário a gente refletir sobre o chamado ponto de vista, visto que ele que vai determinar a forma que a gente vai olhar a vida e que vai determinar se a gente vai ter ou não um bom ânimo diante das situações que se apresentam na nossa vida terrena. A visão de um objeto depende do ponto de vista que você coloca ao observá-lo. Um exemplo disso é quando conhecemos uma cidade. Vamos visitar essa cidade. O ângulo que eu vou olhar visitando essa cidade a pé é diferente do ângulo que eu vou olhar para essa cidade se eu passar por ela de carro ou sobrevoar ela com um avião. E é assim o nosso ponto de vista em relação às pessoas e em relação às circunstâncias que nos acontecem durante a nossa vida. Se a gente conhece uma pessoa, por exemplo, e a gente fica procurando nessa pessoa os seus defeitos, as suas atitudes erradas, julgando, a gente depois de certo tempo olhando com esse ponto de vista, a gente vai se convencer que essa pessoa não é uma pessoa boa, que é uma pessoa sombria. E essa mesma pessoa, quando olhado com os olhos do amor, de pessoas que a amam, que olham as suas virtudes, que olham as suas qualidades, pode ser entendida como uma pessoa boa, como uma pessoa virtuosa. Porque os olhos dessas pessoas, o ponto de vista dessas outras pessoas estão direcionados a esse outro ângulo. E assim nos nossos acontecimentos que sucedem na nossa vida. Fatos que há 10 anos atrás nos pareciam tropeços, nos pareciam erros, dificuldades, no decorrer do tempo se apresentaram como fatos proveitosos, fatos educativos que nos fizeram crescer. Esse seu sofrimento que nos foi colocado no nosso caminho fez o trabalho do amor que não permitimos esse amor fazer. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no seu item 5, os Espíritos discorrem sobre o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura propicia uma fé inabalável no futuro, e essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, pois muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles veem a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida material é apenas uma rápida passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não passam de incidentes que ele enfrenta com paciência, pois sabe que são de curta duração e que devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de assustadora, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se está numa condição temporária e não definitiva, ele vê as preocupações da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito e lhe ameniza as amarguras. Pela simples dúvida quanto à vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos para a vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica-se inteiramente ao presente, deixando de ver os bens mais preciosos do que os que existem na terra. É como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos e faz tudo para os obter. A perda do menor dos seus bens é motivo de grande tristeza. Uma desilusão, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça do qual ele é vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são também tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Então,
A fé inabalável na vida futura determina como nós vamos observar os fatos que acontecem conosco. Essa fé, ela depende da ideia clara da vida futura, visão que nos é dada através do Espiritismo, que nos traz a descrição dessa vida futura, da eternidade, sem floreios, e que ensina que devemos ser resilientes e que essa vida terrena é algo passageiro. No momento que a gente cria dúvida sobre essa vida futura, sobre a existência dela, deixamos de olhar os fatos que nos ocorrem sob o ponto de vista do Espiritismo. Ou seja, deixamos de ver a vida física como algo passageiro. E a gente se agarra no materialismo, reagindo a todos os acontecimentos que nos ferem com amargura, com ansiedade, com depressão, com extremismo, né? Muitas vezes as nossas perdas materiais nos trazem uma revolta, tanto as materiais como as perdas de pessoas que amamos nos trazem revolta. E a gente se esquece que isso é um passageiro. A vida terrena é algo transitório. Então a vida sempre vai nos desafiar. A vida não nos dá controle, ela nos dá oportunidade de crescimento. No momento que a gente decide ver a vida através do ponto de vista material, tudo toma proporção gigantesca. Qualquer fato que aconteça na nossa vida toma proporções enormes. É como se eu tivesse parado no centro de uma cidade. Essa cidade, a gente olha para os monumentos enormes, a gente olha para os prédios enormes, né? Porque eu me ponho no centro. Diferente de quando eu me coloco, por exemplo, a ver essa cidade em cima de uma montanha. As coisas são todas pequenas, tudo é pequeno, né? Os prédios, os monumentos que antes eram gigantes para nós, do alto dessa montanha se tornam pequenos. E é isso, a vida material, se a gente coloca todo o nosso ponto de vista dos fatos, dos acontecimentos, das provas que passamos, sob o ponto de vista material, tudo é enorme. Isso gera nossas angústias, nossas revoltas, nossas depressões, nos judiamos muito. Mas quando a gente olha como um todo, na questão com o aspecto da vida material menor que o aspecto da vida espiritual, tudo se torna pequeno. Diante de tantas existências, diante de da dimensão que é essa vida espiritual, né? Não, a gente também não pode se esquecer que no momento que a gente tem um plano reencarnatório, né? A gente vem com as nossas provas designadas, com as nossas situações mais difíceis designadas, porque o plano reencarnatório nada mais é que uma série de acontecimentos programados em nossa vida, com a anuência do plano superior, com a finalidade de nos fornecer uma encarnação mais efetiva no que diz respeito às nossas provas e expiações que são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Assim, a gente já sabe previamente da necessidade da gente passar por situações difíceis, por essas provas que vamos passar, e aceitamos passar por isso, para nossa própria evolução, devendo ter o entendimento que a vida terrena é como um hospital-escola, ela cura e ela ensina, devendo nos atentar que a vida material é provisória e que a vida espiritual é definitiva. Assim, os bens materiais se tornam centavos perante o patrimônio milionário que nós temos na nossa vida espiritual. Então, não devemos entender também que durante essa vida material, durante a nossa passagem pela Terra, que a gente não deva buscar bens materiais.
né? Às vezes a gente pensa, eu vou ficar aqui parado porque já que é transitório, já que é passageiro, não tem por que eu correr atrás das coisas que eu quero. Até porque os bens materiais que a gente busca e que a gente obtém nessa vida material servem para a nossa conservação, né? Para o nosso bem-estar. A única coisa que a gente deve se questionar é: será que eu estou buscando mais o bem material do que a minha evolução como espírito? Será que eu não estou contrariando todos os ensinamentos que o Espiritismo traz com o fim de conseguir bens materiais? Emmanuel, no livro Alvorada do Reino, no capítulo Não Desfalecer, nos deixa uma mensagem muito importante sobre o bom ânimo. Em Lucas, ele diz: orar sempre e nunca desfalecer. Não permitas que o serviço do próprio corpo te inabilite para a solução dos problemas externos, inclusive o da tua própria iluminação espiritual. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a costra da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Lição dada é caminho para novas lições. Através do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Encha-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas próprias limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás, cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vida de Jesus, do Senhor. Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram um pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de auxiliar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Ao longo de teus passos, aparece no mundo a sementeira do bem, que te pede renúncia e boa vontade, sacrifício e compreensão. O mensageiro do Cristo é o braço do Evangelho. Então, os problemas eles podem fazer tudo conosco, mas não podem nos inabilitar para a nossa iluminação. Pode acontecer tudo conosco, mas não podemos deixar de ver a beleza paralela, ou seja, não podemos deixar de ver a dádiva do aprendizado e a oportunidade de evolução que estamos tendo nessa vida. Muitas vezes olhamos para os desafios e não entendemos. A gente se questiona, não entende o porquê. Às vezes coisas estranhas que a gente nem pensava em momento nenhum que ia acontecer conosco aparecem. E a gente não entende essa conexão. Por que disso está conectado a nós? Só que a gente não consegue enxergar os fios. Tudo que ocorre é dentro de um processo de iluminação em curso, que é conduzido por Deus. Então, Emmanuel fala: foste colocado aqui entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprenda a superar as tuas limitações. Então, diante dessa fala, a gente entende que as limitações externas, que os fatos externos, que o que acontece fora
é para a gente conseguir ver as nossas limitações internas. É para a gente conseguir enxergar o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa melhorar. Enquanto estamos na vida material, a gente está em um processo de prova. E é um exercício do aprendizado de muitas existências que já tivemos. A gente recebe a prova e a gente reage com o que a gente aprendeu. Se eu me comporto com revolta, se eu me comporto com amargura, se eu me comporto com sentimentos ruins, com maldade diante de situações que me acontecem, ou me entrego, ou vejo que tudo é ruim, né? Então é sinal que eu não aprendi. A lição dada, como diz Emmanuel, lição dada, a gente recebe, a gente aprende e vem novas lições. Esse é o nosso processo, como ele chama de processo de iluminação. Então, encha-te de calma e de bom ânimo frente às situações que acontecem conosco. Agora eu vou citar Haroldo Dutra, que ele disse uma frase muito bonita numa palestra que eu assisti dele no decorrer dos estudos para realizar essa palestra. Ele diz: encha-te de calma, muita calma, mas muita calma mesmo, porque se você não tiver calma, você não vai enxergar a hora que Deus vai atuar, porque Deus sempre é o último a falar. Antes vem todo mundo fala: ah, isso é ruim, você não vai dar conta, você não é capaz, você não vai conseguir. E depois de milhões de coisas que a gente ouve, de milhões de pensamentos que a gente faz, aí chega Deus, que através dos nossos sentimentos, através do nosso coração, ele se manifesta. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é calma. Calma e muito bom ânimo frente às situações difíceis que nos acontecem. Porque tudo tem um porquê, tudo é uma prova, tudo é um aprendizado. Eu agradeço a todos, espero que todos estejam bem. Um abraço afetuoso a todos. Obrigada.